Tá ali, ó. Deus te abençoe. Amém. Dani, eu acho que tá um pouquinho torto, tá não? Tô careca, né? Aí viu, velho. Tirar uma outra. Pois hoje, é, né? vai ter que dar uma melhorada. Galera, eu queria orar pela vida do Maia. Hoje o Maia, spoiler, o Maia vai pregar. Queria começar esse momento orando pela vida dele, entregando a palavra para ele. Eu queria que você orasse também por ele. Eu acredito muito no que está acontecendo aqui. Eu acredito muito no enredo que está sendo proposto por meio da palavra do Senhor. E o Maia é parte fundamental disso. Principalmente junto ao Maia, o Dani, a Sara, outras pessoas envolvidas também, mas que têm se colocado diante do Senhor, entendido o que o Senhor tem proposto para esse tempo. É gente que está dedicada, gente, não só estudar a palavra, mas servir vocês. É o que eu falei ontem sobre Esdras: conhecer, ensinar, conhecer, servir, se indignar, amar. E o Maia é esse cara. Eu estou com uma expectativa bem grande, e eu quero orar pela vida dele. Eu quero que você também interceda por ele, para que o Senhor fale por meio dele. Se você puder estender sua mão direita aqui para o Maia, orando para que o Senhor use ele para a edificação da sua igreja. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos pela vida do Maia, te agradecendo pelo que o Senhor tem feito, pelo homem que o Senhor tem feito crescer, não apenas em estatura, mas em conhecimento diante do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor use ele poderosamente. Eu oro para que o teu Espírito Santo encha ele, de modo que ele perca completamente o controle. Amém. E que o Senhor controle todas as ações, que venham palavras direto do Senhor, que haja habilidade para expor a sua palavra, e que haja terreno fértil aqui na sua igreja, para receber essa mensagem e frutificar por toda a eternidade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acredito que, igual o Ambrosio falou, existe algo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E eu queria fazer uma exposição mesmo do livro de Neemias. Então, a gente vai passar muito ali por Neemias no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, se você está com a sua Bíblia, vou pedir para você abrir a sua Bíblia e para você prestar muita atenção, porque senão você vai perder alguns pontos e aí você não vai conseguir entender, né, tudo que eu quero transmitir nessa palavra. Enquanto você está abrindo aí, eu queria comentar que ali naquela foto, quando o Cadu viu, ele virou para mim e falou que eu estava igual um delinquente. E aí depois eu comecei a me imaginar com uma roupinha laranja ali e falei assim, eu estou igual um prisioneiro, né? Então, assim, vou tentar ficar com uma postura melhor para ver se a gente muda aquela foto ali que está precisando. Mas, enfim. O texto foco dessa passagem é Neemias 8, do versículo 17 ao versículo... Neemias 2, do versículo 17 ao versículo 18. Minha versão é NVI, se puder abrir aí. Neemias 2. Então, até agora a gente falou muito de Esdras, e hoje eu vou estar trazendo mais sobre Neemias e sobre aquilo que Deus fez através de Neemias para a restauração ali de Jerusalém. Então, vamos lá. Mentira, minha versão não é NVT, tá NVT, né? A minha é NVI. Mas tá... Aí, tá bom. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa igreja, por essa juventude reunida, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço para que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao meu coração e ao coração de cada um desses que está aqui.
Ó Jesus, nós queremos aprender de você e, assim como Neemias, ser despertos para a obra que o Senhor tem para o nosso tempo, que é maior do que a nossa, que começou antes de nós e terminará depois de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente poder entender esse texto de Neemias 2, versículo 17 e versículo 18, a gente precisa começar lá de Neemias 1 e entender o que é que estava acontecendo para a gente chegar aqui. Então, eu vou ler o capítulo 1 aqui com vocês e a gente vai repassando algumas partes dele até a gente chegar em Neemias 2. Obrigado, Beglé. E a gente vai passar de Neemias 1 até Neemias 2, 17 ao 18. Por isso que, assim, o Senhor vai ter que me dar graça para eu conseguir falar isso de forma rápida e direta, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, aqui a gente entende um contexto ali do que é que estava acontecendo com Neemias. Igual já foi falado aqui, a gente teve 3 excursões, 3 idas do exílio para Jerusalém. A primeira delas foi liderada por Zorobabel, que foi o primeiro governante ali depois desse retorno. A segunda ida foi liderada por Esdras, que era um sacerdote, e ali ele estava querendo trazer uma reconstrução social de Jerusalém. A primeira ida foi uma reconstrução física do altar e do templo. Depois vem Esdras querendo fazer uma reconstrução cultural, uma reconstrução de identidade, uma reconstrução social. E a terceira ida, então, é liderada por Neemias. E Neemias agora vai querer trazer como se fosse uma espécie de consolidação para aquilo que tinha feito. Ele ia reconstruir as muralhas, porque a gente vê aqui, né, que Neemias estava num lugar de uma zona de conforto muito grande. Como é dito, ele era o copeiro do rei. E a gente precisa entender o contexto do rei no Império Persa. O rei, ele era uma figura muito emblemática. Ele era conhecido como aquele que o Deus escolheu. Ali não estava falando do Deus do cristianismo, eles tinham vários deuses, mas ele era visto quase como uma divindade. O povo não podia ver o rei, apenas em ocasiões especiais. Mas Neemias era o copeiro do rei. Ele tinha livre acesso ali ao rei diariamente. Então, Neemias era uma pessoa de grande influência na sociedade persa. Eu imagino que Neemias estava lá, andando num dia normal, num dia cotidiano, e de repente ele vê o irmão dele,
Hanani. E aí ele pergunta para Hanani: e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Os pais de Neemias eram de Jerusalém, e inclusive foram sepultados em Jerusalém. Então eu imagino lá, Neemias andando, ele esbarra com Hanani, com o irmão dele. Falei assim: pô, Hanani, como que você tá, velho? Como é que foi a viagem lá para Jerusalém? O pessoal tá bom? Como que tá ali a cidade dos nossos pais? Fiquei sabendo, né, a gente teve aí 2 reconstruções, 2 idas para lá, o pessoal tá bem? E agora? E aí na hora Hanani, com uma expressão meio cabisbaixa, vira para ele e fala o seguinte: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ali Neemias, que provavelmente estava com uma expectativa muito grande da cidade dele, ali não tinha Instagram, não tinha internet, então ele não tinha notícias recorrentes, ele não tinha fotos, ele só tinha os relatos. Provavelmente ele ficou muito decepcionado. E aqui acontece a primeira parte de 3 pontos que eu quero trazer para vocês sobre a missão de Cristo para as nossas vidas, sobre a obra que Jesus tem para cada um de nós, de forma independente, mas que também é coletiva. Então, quando Neemias ele recebe essa notícia, a Bíblia relata que o coração dele foi completamente marcado por aquilo. Neemias, igual eu disse, ele estava numa zona de conforto. Como copeiro, ele vivia nos palácios reais. Suzã era a capital do Império Persa. Ele comia das melhores coisas, ele estava o tempo inteiro ali junto da elite. Ele poderia ter simplesmente ficado indiferente àquela notícia. Sabe quando a gente vê aí na internet que Israel está em guerra, que os Estados Unidos quer invadir a Dinamarca, que teve uma invasão lá na Venezuela, prenderam o Maduro, e aí a gente fica tipo assim: tá bom, né, tipo, tá acontecendo, isso é triste, mas nem vai chegar aqui em mim não, tá tão longe. Neemias poderia ter ficado assim. Ele estava muito bem. Quantas vezes a gente não está assim? Talvez a sua família seja muito boa, você está numa profissão boa, na sua faculdade dos sonhos, na escola ali você está tirando notas boas, ou então, se esse não é o seu objetivo, você está cheio de amigos, todo mundo gosta de você, está na sua zona de conforto. Aquilo ali está bom para você. Mas, ao contrário de como a gente geralmente fica, Neemias ficou completamente atingido por aquela notícia. Então, a Bíblia nos diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa é o primeiro indício de que algo Deus tem para a nossa vida, do que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente está esperando que Deus vai virar e vai trazer um profeta que vai virar para a gente e vai falar assim: não, você precisa ser missionário, você precisa ser pastor. Ou então Deus está te levantando para ter uma grande empresa, para ser uma pessoa de grande influência, para bancar missionários, para bancar uma igreja. Ou então a gente espera que ali no nosso momento de devocional um anjo vai descer e vai fazer igual fez com Jeremias: eu te chamo para ser minha boca para as nações. Isso pode acontecer? Pode, isso até acontece, mas isso é a exceção. Isso não é a regra. Para pessoas específicas, porque Deus quer e Ele pode fazer o que Ele quiser, com os propósitos dEle, com a vontade dEle, Ele vai fazer isso. Mas com a maioria de nós aqui, não vai ser assim que vai acontecer. O chamado de Deus para a sua vida vai começar com uma indignação. Sabe aquilo que você olha na sociedade e você fala: isso aqui está errado? Sabe aquilo que você olha para dentro da sua família e fala assim: não pode ser assim, para dentro da sua escola, e você fica indignado? Para a igreja e você fala: isso aqui precisa ser mudado, aquela pessoa errou, não é assim que se faz, não é aquilo que Deus quer. Se Deus está te mostrando algo que está errado, é porque Ele quer que você conserte, e não porque você fique apenas apontando o dedo. E eu falo isso porque eu fui assim. Quando eu me converti, eu lembro que assim, com 1 mês eu já sabia apontar uns 10 defeitos da igreja, e eu ficava assim: não, mas isso aqui está errado, não, tem que ser assim.
mas eu não fazia nada. Eu só era aquele que via. Mas Deus não vai te mostrar um defeito simplesmente para que você aponte esse defeito. Deus não quer que a gente reclame. Se você está vendo um tijolo rachado, o pastor Léo tem que cuidar de 20 tijolos da igreja. Deus está te mostrando um que está rachado e não está mostrando para ele. É porque Ele quer que você se coloque na brecha. Ele quer que você se coloque na rachadura e fale assim, eu vou ocupar esse lugar que eu vejo que tem um problema. Foi isso que Neemias fez. Ele viu que tinha um problema. Ele viu que tinha algo de errado. Em vez de ele ter ficado inerte, em vez de ele ter ficado parado, ele se levantou. Ele viu aquilo que Deus queria fazer e ele falou assim, eu vou fazer parte disso. E talvez você fique assim, nossa, mas eu não sei como que eu vou fazer. Ninguém me chama para servir na igreja, já tem vários movimentos acontecendo aí no Brasil, na minha escola, na minha universidade. Minha família, o pessoal não me ouve. No meu trabalho, o pessoal é muito fechado. Você fica assim, como é que eu vou fazer? E eu lembro de uma vez que eu estava exatamente assim. Como é que eu vou fazer? Deus tinha colocado algo específico no meu coração sobre a igreja, mas eu estava assim, não, eu acabei de converter, eu sou muito novo na fé, eu tenho 15 anos, 16 anos, ninguém vai querer me ouvir, eu não tenho credibilidade nenhuma. E aí viraram para mim e falaram assim, às vezes a gente está igual Moisés. Deus deu para a gente um cajado e a palavra. Vai, você vai ser o libertador do povo. Vai para o Egito. Deus dá o cajado, Ele capacita. Você vai jogar o cajado, ele vai se tornar cobra. Você vai pegar na ponta ali da cauda da cobra e ele vai voltar a ser um cajado. Eu estou te capacitando. E a gente fica assim, mas eu sou gago. Eu não consigo, como é que eu vou? A gente precisa agir. Não espera alguém virar e falar assim, pô, você quer me ajudar aqui? Porque às vezes a pessoa não está vendo o problema que você está vendo. Então, se posicione, chega na liderança, chega no Ambrósio, chega no pastor Léo. O pastor Léo, o gabinete está lá, você manda uma mensagem ali na secretaria, quero marcar uma reunião com o pastor Léo. Que dia? Quinta à tarde. Não, fechou, qual horário? 3 horas da tarde. Vai lá. Pastor Léo, estava orando, Deus me falou isso aqui sobre a igreja, eu queria saber como eu posso ajudar. E aí você vai começar a ser utilizado por Deus na missão que Ele tem colocado no seu coração. Então não fique parado, desperta, se mova. Não deixa com que a indignação, a santa indignação que Deus está colocando no seu coração, fique só como uma indignação. E aqui eu estou falando muito da igreja, mas é para fora da igreja também. Se Deus coloca uma indignação no seu coração sobre a injustiça, a corrupção, é porque talvez Deus quer te levantar como político que não vai se contaminar, que não vai ser corrupto. Se Deus coloca no seu coração uma indignação contra a pobreza da África ou contra a situação da África, talvez é porque Deus quer te levantar como missionário, como uma pessoa que vai entrar ali para mudar a realidade. Ao longo da história da igreja, a gente vê várias pessoas que se levantaram para mudar a história de países. Então, não se limita. Entenda aquilo que Deus está colocando no seu coração. Essa indignação não é para simplesmente ser uma indignação, mas já é um indício daquilo que Deus tem te chamado. Mas outra coisa acontece de muito interessante, porque antes de Neemias se levantar para agir, a primeira coisa que ele fez foi orar. E eu me lembro no meu 3º ano do ensino médio, eu olhava para a minha escola e eu estava muito indignado com a situação. Falava assim, Deus, você precisa atingir esse lugar. Você já fez tantos avivamentos, eu quero que o Senhor faça um avivamento aqui na minha escola. Quero ver a minha sala entregue para o Senhor, eu quero ver o meu colégio aqui, as pessoas indo para o clubinho, as pessoas indo para o cultão, se rendendo ao Senhor, eu quero que a minha escola seja atingida. E aí eu comecei a conversar com as pessoas para começar a liderar um clubinho ali no Batista, fui conversar com a capelã, já tinha alguns clubinhos, conversei com as pessoas que eram líderes de clubinho para poder fazer parte. E aí eu lembro que em um momento de devocional eu estava orando e mesmo refletindo sobre aquilo, e na hora Deus virou para mim e falou assim, todo avivalista começou primeiro como um intercessor. Não tem nada que a gente queira fazer
que a gente não consiga fazer sem o Senhor. E é por isso que é importante que a gente ore. Então, Neemias ora. A Bíblia fala aqui: sentei-me e chorei. A indignação estava lá, mas não parou na indignação. Ele não ficou lá se lamentando: ai meu Deus, não tem solução, não tem esperança. Não. Ele falou assim: agora eu vou orar, eu vou interceder, eu vou me colocar nessa brecha. Então ele ora, ele jejua, ele passa tempo com Deus. E aí, isso é muito importante, porque se você está querendo fazer algo, e você está querendo fazer algo para o Senhor, e você não ora sobre isso, isso é um grande indicativo de que você está fazendo isso na força do seu braço. E o que isso quer dizer? Que você está construindo uma casa sobre a areia. A reconstrução, a obra que você está fazendo ela sobre a areia. E Jesus já nos alertava: virão ventos, tempestades, e grande será a sua ruína. Sabe por quê? Porque lá em 1 João, no capítulo 5, no capítulo 14 ao 15, no capítulo 5, no versículo 14 ao 15, João fala mais ou menos o seguinte assim para a gente: pois se orarmos aquilo que é da sua vontade, Ele nos ouvirá. E se Ele nos ouvir, podemos ter confiança de que Ele atenderá a nossas súplicas. Ou seja, se você quer fazer algo, e você entende que você não consegue fazer isso sem Deus, você entende que Deus precisa fazer, o que você tem que fazer? Orar. Se você não ora, se você não apresenta isso para Deus, quer dizer que você está ali, provavelmente fazendo segundo as suas próprias mãos, tentando fazer com a sua força. E sabe qual que é o interessante? Porque Neemias orou. E quando ele orou, ele estava lançando os primeiros fundamentos da muralha. Fundamentos sobre uma rocha que é viva, que não se abala quando vem a tempestade, quando vem o vento, que é Cristo. E você quer ver como isso é comprovado? A gente tem a primeira ida para Jerusalém, liderada por Zorobabel. Ele edifica o templo e o altar. A gente tem a segunda ida, liderada por Esdras, que ele quer fazer uma intervenção cultural, social. E aí, quando a gente chega aqui em Neemias, olha só o que Hanani fala para ele: passam por grande sofrimento e humilhação. Parece que estava do mesmo jeito. Agora Neemias ora e vai. Ele lançou os fundamentos em Jesus. E depois de Neemias não precisa ter uma quarta ida. Neemias consolidou ali, não é invalidando o que Zorobabel e o que Esdras fizeram, porque Neemias só conseguiu ir para lá reconstruir as muralhas porque o templo e o altar já estavam reedificados, não precisava mais reconstruir outras coisas, ele se importou com algo específico. Então, o que fizeram antes dele valeu porque ele estava fazendo, mas ele consolidou aquilo que eles fizeram através de oração. Foi a primeira coisa que ele fez. Então, vamos entrar agora na oração de Neemias. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessando os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Moisés, quando escreve isso aqui, escreve mais ou menos 850 a 950 anos antes de Neemias.
Neemias olhou lá para trás e viu algo que Deus tinha feito lá atrás e falou assim: Deus está fazendo algo. Deus falou algo lá atrás que Ele está querendo fazer no meu tempo. E agora isso vai continuar. Então era como se o rio de Deus estivesse passando, do propósito de Deus para esse tempo, para essa geração, estivesse passando. E Neemias viu lá a nascente. Neemias viu lá nos nossos avós, nos nossos pais, onde começou. Ele falou assim: está passando. E ele viu que Deus queria fazer algo. E ele virou e falou assim: eu vou entrar nesse rio. E eu vou fluir nesse rio, eu vou nadar nessa água, e eu vou seguir o fluxo de Deus. Para onde é que Deus quer levar? O que Deus quer fazer na minha geração? Senhor, eu quero participar daquilo que você quer fazer no meu tempo, na minha geração, eu quero fazer parte. Sabe, semana passada, retrasada, eu fui em um evento com a Luísa Pinheiro. Cadê? Não sei. Com a Luísa. Não, estava aqui na frente. Eu fui num evento com a Luísa de um movimento cristão muito grande aqui no Brasil. E uma das coisas que o Senhor mais me falou quando eu estava lá é que Ele estava cumprindo as profecias que Ele tinha dito sobre o Brasil. O Brasil tem profecias de que Ele seria celeiro das nações. O Brasil tem profecias de que o fluir de cura de Deus estaria aqui sobre o Brasil. O Brasil tem profecias sobre nós que diz que nós seríamos um povo que estaria queimando por Jesus e que outras nações viriam para cá receber desse fogo e levar para aqueles lugares. Lá nesse evento, tinham pessoas de outras nacionalidades. Tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Colômbia, tinha gente do Peru. Era Peru? Do Peru. Deus estava trazendo pessoas e eles falavam: nossa, tem algo diferente aqui, eu quero levar isso para o meu país. Depois que acabou aquele evento, eles enviaram missionários para o Japão, para a África, para a Alemanha. Eles mostraram lá para a gente tudo aquilo que eles estavam fazendo, abrindo células em universidades, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Essas viagens missionárias que eles fizeram agora para o Japão e para a África, foi justamente para abrir células ali naqueles lugares, dentro das universidades, para que as faculdades fossem atingidas pelo Senhor. E na hora Deus virou para mim e falou assim: o celeiro está construído, eu estou enviando os meus missionários. E aí eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar na minha zona de conforto. Então eu queria falar algo para vocês aqui. Deus tem feito algo, e eu não estou querendo dizer que é sobre aquele movimento, mas Deus tem feito algo no Brasil, e você, enquanto isso, escolhe ser copeiro do rei, nos palácios, ali na sua zona de conforto, na capital do império, em Suzã, e Deus está fazendo algo lá em Jerusalém. O rio de Deus está passando. Ah, mas eu vou me molhar. Ah, mas está frio. Tá bom, você não quer fazer parte? Mas vai passar. Jesus tem feito algo na nossa geração. Eu conversei com o pessoal da USP, eles me contaram que eles têm uma reunião lá, e a USP é, assim, Universidade de São Paulo, uma das melhores, se não a melhor universidade do Brasil. E eles têm uma célula ali. E aí eles estavam contando que eles começaram a ver muitos milagres de cura ali naquele lugar. Sabe o que aconteceu? O jornal da USP publicou, a capa da revista era sobre isso. Reunião de cristãos. Uma delas relata ter cortado o gesso após ter sido curada. Ela estava com a perna quebrada e ela cortou o gesso e saiu andando na USP. E eles postaram no jornal da USP. Deus está fazendo. Ele quer fazer algo na sua faculdade, Ele quer fazer algo na sua escola, Ele quer fazer algo no seu trabalho. Ele quer fazer algo aqui no Brasil. Algo que é muito maior do que nós. Começou lá atrás, só olhar para os nossos pais. Não sei se você tem pais cristãos, talvez não, mas se você tem algum amigo que tem um pai cristão, pergunta para ele. Senta lá para conversar com os pais do seu amigo. Pede para eles contarem os testemunhos. Estuda a história da igreja aqui no Brasil.
Olha lá para o avivamento em Belém, com as Assembleias de Deus. O avivamento em Belo Horizonte, aqui no nosso estado, nos anos 2000, com o Diante do Trono, com a Ana Paula Valadão. Sabe algo que eu estava refletindo? Quando eu era menor, eu lembro que o Carnaval de Belo Horizonte era conhecido como um dos piores carnavais do Brasil. E isso foi ali no final dos anos 2000, estava no finalzinho do avivamento. Hoje em dia o Carnaval de Belo Horizonte é um dos maiores do Brasil. O que aconteceu? A gente parou de se posicionar. A gente viu o rio passando, falou assim, vai passar aí. E claro que assim, Deus vai usar outra pessoa. Deus vai levantar alguém se você não quiser se levantar. Mas será que você quer fazer parte disso? Porque eu quero. Eu quero entrar nesse rio e seguir as correntes de Deus. Entender para onde é que Ele está levando, o que você tem para esse tempo. Então, Neemias entendeu algo que estava sendo dito lá em Moisés. E para onde estava apontando? Deus falou algo em Moisés, mas apontando para algo que estava depois de Neemias. Começou antes dele, mas ia terminar depois. Começou em Moisés. Neemias viu passando por ele e falou assim, eu vou entrar aqui. E eu vou lá para aquilo que Deus quer fazer, que é a reconstrução das muralhas, que é construir um povo para si, trazer o seu povo de volta. Neemias viu isso e ele fez parte. Então a oração dele continua. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. A oração de Neemias, tem muitas coisas muito interessantes. Fala sobre arrependimento, fala sobre prazer no Senhor. Então eu queria encorajar você a depois estudar, dar uma olhada nessa oração, entender também as formas como as quais os servos de Deus oravam, para que a gente possa aprender a orar também. Mas eu queria passar mais rápido aqui, porque tem outras coisas muito importantes também que eu queria falar para vocês. Então a gente entendeu que Neemias recebeu uma santa indignação do Senhor, se posicionou, falou assim, eu estou vendo o que o Senhor quer fazer. Começou lá atrás, vai depois de mim, eu vou entrar nesse rio e eu vou seguir. Então a gente viu que até agora foi o tempo do despertar de Neemias. Essa é a primeira parte daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A missão que Deus tem para você, a obra, começa com um despertar. Mas agora que você foi despertado, você precisa fazer. Para você fazer, você precisa se preparar. Então, Neemias começa um tempo de preparação. Então, a gente vai lá para o capítulo 2. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me
uma escolta de oficiais do exército e de cavalos que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Algo muito interessante que acontece aqui é que o despertar de Neemias, lá do capítulo 1, lá no versículo 1, acontece no mês de Quisleu, no 20º ano. Enquanto esse acontecimento aqui, que Neemias se levanta, acontece no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Às vezes, quando a gente lê essa passagem, passa despercebido por nós, e a gente acha que, Neemias viu que tinha algo de errado, ele orou, no dia seguinte ele foi, estava lá servindo ao rei, e o rei falou com ele, o que você quer? E aí Neemias falou, eu quero isso e isso. E aí o rei falou, vai lá, e ele foi. Não foi assim, não foi rápido. O mês de Quisleu, o mês de Nisan, é 4 meses depois do mês de Quisleu. Neemias ficou 4 meses esperando. Deus falou com ele antes, mas demorou 4 meses para que ele realmente conseguisse fazer aquilo que ele tinha. Igual eu falei para vocês, quando eu me converti lá com 15, 16 anos, eu falei assim, nossa, vejo isso aqui na igreja, eu queria ajudar nisso e tal. Demorou um tempo. Não foi no mesmo ano que eu comecei a servir, não foi no mesmo ano, assim, eu comecei a servir em coisas menores, mas não naquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Não foi no dia seguinte. No ano seguinte, eu comecei a participar de mais coisas, e aí eu fui ganhando um pouquinho de espaço ali, e falei assim, olha, dá para eu tentar fazer isso aqui. E aí eu fui ganhando a confiança e as pessoas começaram a me entregar algumas coisas para participar. Ajuda aqui na tenda de oração, faz parte da equipe de intercessão do acampamento, dá uma palavra lá na tenda de oração, ora. Dá uma palavra aqui no Under, primeira vez, preguei, foi legal. Depois eu fui caminhando mais, e hoje eu já vejo conseguindo chegar em lugares que Deus tinha falado, que lá atrás para mim, tinha colocado no meu coração aquilo que eu deveria fazer. Claro que eu ainda não estou lá, tem muita coisa ainda para Deus fazer na minha e na sua vida. A gente não pode se contentar, nunca. Mas às vezes demora tempo. E às vezes Deus quer nos ensinar sobre paciência, sobre perseverança, sobre permanecer. Quanto tempo será que demorou para reconstruir as muralhas? E se tivesse sido no dia seguinte? Neemias poderia achar que as coisas de Deus eram assim. E aí ele ia chegar lá e ia querer que em um mês a muralha estivesse pronta. Não é assim que acontece. Deus estava preparando ele para aquilo que ele iria fazer ali em Jerusalém. Ensinando sobre paciência. Permaneça, persista naquilo que Deus te falou. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te falou algo e você tem convicção daquilo que Ele te falou, permanece. Vai se preparando durante o processo. Vai estudando a palavra de Deus. A gente vai falar mais sobre a preparação de Neemias aqui. Mas não ache que o tempo de preparação é menos valioso do que o final. Porque o final, na verdade, é só Cristo, quando Ele voltar. Todo esse tempo aqui é só uma preparação. A gente nunca vai ter um fim nas coisas dessa terra. Mas então continua. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei assim, por que Neemias ficou com medo? Tipo, o rei só perguntou ali para ele, o que aconteceu aí, né? Você está meio cabisbaixo. Mas ele era o rei, visto como uma divindade. Era um desrespeito para o rei, Neemias está triste na frente dele. Era mais ou menos assim que ele estava falando para o rei. Você é meio, tipo assim, você está aí, mas estou indiferente, estou pensando em outras coisas. Ou então a sua presença me deixa triste.
O rei provavelmente ficou muito bravo ali com Neemias. E Neemias teve medo. Medo porque o rei poderia matar Neemias, o rei poderia tirar Neemias de copeiro, o rei poderia fazer várias coisas com Neemias. E quantas vezes a gente não está assim? Deus falou algo ao seu coração. Ah, você precisa pregar para os seus amigos na escola. Nossa, mas estou com tanto medo. E se eles não gostarem? Se eles acharem que eu sou estranho? Se eles quiserem parar de ser meus amigos? Se eu perder essa amizade? Neemias teve medo, mas o medo de Neemias não paralisou ele. Sabe, até quando as coisas dessa terra vão impedir que a gente faça as coisas de Deus? Até quando, por medo, por vergonha, na hora do louvor, você não vai conseguir dançar e adorar o Senhor com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito? Você vai ali chorar talvez na presença de Deus, se derramar na presença de Deus, mas na hora da música animada, seu corpo também precisa adorar a Deus em unidade, como igreja. E aí, porque você tem medo dos homens, porque você tem vergonha, isso é temor de homem. Por que você tem medo de homem? Se você entende quem Deus é, você não vai ter medo dos homens, porque Deus é muito maior do que os homens. E aí você vai olhar e você fala assim, eu estou fazendo isso aqui para Deus. Se eu estou fazendo isso aqui para Deus, quem que é, sabe, que vai me julgar? Deixa me julgar. Jesus fala, não tenha medo daqueles que podem corromper a sua carne, mas daquele que pode destruir a sua alma. Olha quem Deus é, olha a majestade e a grandiosidade de Deus. A gente cantou aqui que todos os povos, como que é mesmo? Todos os povos vão louvar em uma só língua, em uma só voz. Como é que diante dessa revelação, como é que você está lá cantando? Todos os povos, esqueci a letra, enfim. Isso, venham de todos os povos. Você está literalmente querendo adorar a Deus, falar tipo assim, Deus, meu Deus, isso é muito grande. E aí você vai ficar assim, venham de todos os povos. Olha a grandiosidade de Deus. Com a grandiosidade de Deus, Ele vai querer uma adoração grande. Ele vai querer que na hora ali você vai estar de todos os povos. Porque Ele é grande. Mas por medo você não consegue levantar a sua mão. Você não consegue se ajoelhar. Será que você está adorando a Deus mesmo ou você está adorando as pessoas que estão à sua volta? Deus é muito maior do que a nossa vergonha. Para de ter medo de no seu trabalho falar de Jesus e as pessoas vão me achar chato e vão me tirar ali do meu emprego. Jesus não falou que era para a gente não se preocupar com a roupa que a gente ia vestir, com o alimento que a gente ia comer, porque Ele é um Pai que conhece as nossas necessidades? Então confia que Ele vai te manter no seu emprego, ou então se você perder o seu emprego, Ele vai prover na sua vida uma outra condição financeira, uma outra fonte de renda. Ele não vai te deixar desamparado, Ele sabe aquilo que você precisa. Então para de ter medo. Sabe, se entregue ao Senhor e fale assim, Deus, eis-me aqui. E eu falo isso com muito peso no meu coração, porque eu não vivo isso. Às vezes na minha faculdade, eu tenho medo de orar por cura. Essa semana passada, eu estava lá no jiu-jitsu, aí o mestre lá, ele estava com o joelho machucado, ele não estava conseguindo, fazer as manobras direito lá, né, as posições. As posições. Comecei faz um mês, gente, eu estou entendendo ainda. As posições. E aí ele não estava conseguindo fazer direito. E aí na hora Deus virou para mim e falou assim, vai lá e ora por ele. E aí eu falei assim, meu Deus, no meio aqui do treino, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar ali para dar deixa eu orar pelo seu pé, já vai, viu? Nem vai dar para fazer nada. E aí eu tive medo, eu tive vergonha. E eu não consegui orar por ele. Voltei para casa, fiquei com aquilo ali remoendo no meu coração. Teve o outro treino, também não orei por ele. Falei assim, meu Deus, Jesus.
E aí eu estava aqui refletindo, conversei com a Luísa sobre isso, sobre aquilo que a gente viveu lá semana retrasada, de que a gente precisa se posicionar. Então eu já fiz um compromisso com Deus, que eu falei assim, Deus, mesmo que eu leve um estrangulamento, eu vou orar pelo joelho dele, quando eu voltar lá para BH. Não tenha medo, se posicione. Assim, o medo vai vir, mas não deixe o medo te paralisar. Não deixe a vergonha te parar. Entenda quem Deus é, e quanto mais você entender quem Deus é e a grandiosidade de Deus, mais você vai confiar nele e menos você vai ter medo do julgamento dos homens. Menos você vai ter vergonha dos homens. Então Neemias fala com ele aquilo que estava acontecendo. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. A gente vê mais uma vez aqui que Neemias orou a Deus. Mas algo que a gente precisa entender também é que a gente às vezes é paralisado pelo medo dos homens, mas às vezes a gente é paralisado pelo medo de fazer algo errado. Você recebeu uma proposta de emprego. Aí você fica assim, meu Deus, eu aceito ou não aceito? Eu saio ou não saio do meu emprego? E aí, o que eu faço? Eu vou ou não vou para essa faculdade? Eu escolho ou não escolho esse curso? E você não entende que Deus é misericordioso para mesmo diante dos seus erros, te ensinar algo. Para mesmo diante dos seus erros, você pode errar, mas Ele não erra. E aí Ele vai olhar para os seus erros e Ele é bom, Ele não deixa de ser bom. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes você vai errar, mas Ele vai ser bom. E de alguma forma milaborante lá, porque Deus é muito criativo, Ele vai fazer algo na sua vida, através daquilo. Claro que a gente tem que sim buscar agradar a Deus, conhecer a vontade de Deus. Paulo fala sobre isso lá em Colossenses. Eu oro para que vocês, cristãos de Colosso, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus e de todo entendimento espiritual, para que vivam de uma maneira digna de agradá-lo. A gente precisa conhecer a vontade de Deus. Mas Neemias orou e não ficou parado. Ele não parou lá, Deus, e aí, eu mudo de emprego ou não? E aí Deus não respondeu para ele, e aí ele ficou tipo, não, tá bom. Não, ele agiu. Às vezes você está questionando Deus de algo, e aí, eu faço isso ou eu não faço? E Deus só está assim, confia em mim. E eu te dou sabedoria, o meu Espírito Santo que vive em você é seu conselheiro. Livro de Provérbios está aí, o Cadu sempre fala sobre isso. Você quer entender a vontade de Deus? Abre a Bíblia. O livro de Provérbios está lá, ensinando a gente a tomar decisões com sabedoria. Muitas vezes Deus quer que você tenha sabedoria, então você vai orar a Deus, pedindo para que Ele abençoe os seus passos, para que Ele te conduza. Mas você vai buscar conhecer Ele, para que na hora de fazer uma escolha, você saiba o que agrada e o que não agrada a Ele. Eu penso muito, o sorvete preferido da minha irmã é sorvete de pistache. Se eu for numa sorveteria, eu não vou precisar mandar mensagem para ela. Mari, qual que é o sorvete que você quer? Não, eu vou comprar um sorvete de pistache. Só que há um tempo atrás, ela estava fazendo um propósito de pistache. Ela estava sem comer pistache. Só que por eu me relacionar com ela, eu sabia que para aquele momento ela não queria pistache. Então eu não ia comprar um sorvete de pistache, eu ia comprar um outro sorvete para ela. A gente precisa conhecer a Deus com essa intimidade, de às vezes saber, às vezes você não vai precisar perguntar, porque às vezes Deus não vai te responder, às vezes Deus quer que você se mova e confie nele. Conheça a Deus e use da sabedoria que Ele te dá para tomar as decisões na sua vida. Pergunte se necessário, peça para que Ele te abençoe, sempre ore antes, mas não se paralise pela falta de uma resposta, porque às vezes Deus vai te responder ao longo do caminho. Às vezes Deus vai te redirecionar no meio dos seus passos. Mas algo muito interessante também que acontece é lá no versículo 6. Olha só.
Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Antes de ir, Neemias se planejou. Ele marcou um prazo. Cadê? Ele marcou um prazo com o rei e o rei concordou com ele. Então ele se planejou. Antes de você ir para a missão, planeje. E missão, não estou falando só de viagem missionária, estou falando da missão que Deus dá para a sua vida. Às vezes é para você ser um grande empresário, bem-sucedido, para bancar outros missionários, para bancar uma igreja, não sei. Mas se planeje, Jesus fala também. Antes de você entrar em guerra com um outro rei, manda um espia, um vigia. Ele vai chegar lá, vai olhar e vai falar assim, esse exército aqui é muito grande. Vai voltar para o rei, rei, nosso exército é pequeno. O que Jesus fala? Mande uma pessoa com uma bandeira de paz para que você não entre em guerra com ele e seja destruído. Planeje antes, olha, será que vai dar certo? Outro exemplo que Jesus dá. Antes de construir uma torre, calcule a quantidade de material que você tem, para no meio da edificação você não tenha que interromper a obra. Planeja, às vezes não está no momento, às vezes você não tem os recursos necessários, então você vai começar a se preparar. Deus quer que eu seja um missionário lá no Irã. Tá bom, só que o Irã é meio fechado para o evangelho, eu não vou chegar lá, Irã, eu quero ser missionário. Não, pode entrar, vai lá, prega o evangelho. Não, eles não vão fazer isso. Mas às vezes eu vou fazer uma faculdade de engenharia civil, não sei. Irã, tudo bem? Eu sou engenheiro civil, eu queria entrar aqui para fazer uma obra humanitária, trazer saneamento básico, infraestrutura, eu posso? Não, vem, todo mundo quer, gente, todo mundo quer alguém investindo nas suas coisas. Vem, pode ir lá, você vai entrar, você vai conseguir, vai começar a construir, às vezes dentro daquela comunidade. Você está chateado? Aconteceu alguma coisa? Não, eu conheço um cara e ele, assim, salvou minha vida, né? Ele me mudou. Depois eu te conto o nome dele e tal, mas acho que a gente podia conversar mais. Vamos lá em casa. Oi, tudo bem? Bem-vindo, aqui é a minha casa e tal. Então, esse cara é Jesus. Posso orar por você? Não sei. Em nome de Jesus. Aí ele converte, aí pronto, entendeu? Então, assim, se prepare. Veja ali o que é que Deus tem colocado no seu coração, a santa indignação que Ele tem colocado em você, e se prepare para a missão. Olhe para o passado, converse com os mais velhos. Deus também falou para você que era para você ir para o Irã, como é que você fez? Como é que foi? Como é que você conseguiu o passaporte? Como é que foi para entrar? E quando você for mais velho, você vai ser quem vai estar aconselhando a próxima geração. Se planeje para a obra, mas entenda que você não é o primeiro que está fazendo aquilo. E tenha humildade e vulnerabilidade para pedir conselhos, para pedir ajuda daqueles que já passaram por aquilo que você vai passar. E então continua. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Neemias foi atrás de recursos. Ele começou a levantar recursos. Ele precisava da madeira para construir o templo. Ele precisava da permissão ali do rei. Ele não podia também fazer algo em rebeldia. Às vezes você quer fazer muito alguma coisa, mas naquele momento seus pais não estão deixando. Honre os seus pais. Demorou 4 meses para Neemias conseguir fazer isso.
Espere, no tempo certo, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Por mais que às vezes pareça que não vai dar certo, Deus é fiel para cumprir. Mas Neemias começou a levantar recursos, então ele foi atrás. E recursos é dinheiro também. Você quer fazer uma viagem para o Irã, lá, igual o exemplo que eu dei? Você vai precisar de dinheiro para comprar uma passagem. Você vai precisar de dinheiro para se bancar lá. E isso está diretamente relacionado com o planejamento de Neemias. Então, ao mesmo tempo que você se planeja, busque levantar os recursos. Às vezes, você quer ir, sei lá, numa escola de avivalistas, numa escola missionária, não sei o que você quer fazer aí. Às vezes, você quer ir numa escola de empreendedorismo, mas você precisa de dinheiro. Você vai precisar levantar recursos. Como que eu faço isso? Às vezes você vai fazer alfajor, comprar trufa e vender na porta da igreja. E se você quiser, pode me chamar que eu te ajudo com toda a certeza. A gente faz o alfajor lá em casa, se quiser. Mas levanta os recursos. Não adianta só esperar. Neemias não ficou assim, não, o rei vai mandar lá misteriosamente para mim. Deus pode fazer isso? Pode. E quando você estiver tentando levantar os recursos e não estiver conseguindo, confie na provisão de Deus. Entre nesse lugar de total dependência. Mas você tem tempo hábil, busque levantar os recursos. Neemias pediu ao rei, ele foi atrás. Então, assim, se esforce para conseguir realizar aquilo que Deus está te falando. Não adianta só esperar. A gente vê que Neemias toma uma posição de diversas maneiras para falar com o rei, para se planejar, para levantar os recursos. Deus quer que a gente se mova, Ele quer que a gente confie nele. Mas não é só ficar esperando, não, é tomar uma posição. E às vezes não vai estar dando certo. Confia. Às vezes, se não dá certo, é um sinal de Deus de que não é para você fazer aquilo naquele momento. Paulo queria ir até a Ásia. E aí ali, ele tenta ir até a Ásia, só que ele chega lá e ele é barrado. E ele fala assim, eu vou dar a volta. E aí ele tenta entrar pelo outro lado. Só que na noite que ele estava lá, tipo, no caminho, né, de dar a volta, aí eles param, porque era uma estrada longa, né, um caminho longo. Então eles dormem ao longo da estrada. Aí um dia ele foi dormir. E aí ali, naquela hora, ele tem um sonho. E Deus mostra para ele um homem macedônio, e Deus diz que ele precisava ir para a Macedônia. E aí ele vai, ele prega, e pessoas da Macedônia se convertem. Sabe o que a Bíblia diz? Que o empecilho de Paulo ir para a Ásia foi o Espírito Santo o impedindo. Porque naquele momento Deus tinha outra coisa para a vida de Paulo. Depois, o livro de Atos vai relatar uma viagem de Paulo para a Ásia. Mas naquele momento, não era aquilo que Deus tinha. Tente. E Deus vai ser fiel para que, se Ele não quiser que você faça isso, Ele vai te impedir de alguma maneira. E aí Ele vai depois te direcionar para o caminho certo. Mas tente, se mova. Deus também não quer que a gente fique paralisado, que a gente fique apático à situação. É isso aí, não deu. E aí continua, no versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Existe também uma advertência que a gente precisa entender. Durante a missão, durante a obra de reconstrução, você vai encontrar oposição. E a gente vai falar sobre isso em outras palavras, em outros cultos, mas entenda que não vai ser fácil. Às vezes, sim, você vai pregar para os seus amigos na escola e eles vão querer se afastar de você. Porque não é todo mundo que gosta do Evangelho. Eu lembro da minha formatura, não foi a minha formatura, foi a formatura de outra turma que tinha me chamado para ir. E aí eu fui. Eu sentei lá atrás. E aí tinha uma familiar de uma das pessoas ali. E na minha formatura, o Batista é um colégio cristão, as pessoas estavam louvando. Inclusive era a Dudinha.
Foi na sua formatura. As pessoas estavam louvando ali. E uma moça lá atrás, ela estava, tipo assim, nas últimas cadeiras. Enquanto estava tendo louvor, ela estava indignada. Ela botava a mão na orelha e falava assim, isso é um absurdo, eles não podem estar cantando isso é um desrespeito. Eu fiquei em choque, falei assim, gente, eu nunca vi isso, alguém estava com tanta raiva do evangelho, igual ela estava. A gente vai encontrar esse tipo de pessoas, infelizmente a maioria delas foi machucada pela igreja. E aí nesse momento a gente precisa amar, tentar dar um bom testemunho, mas também não parar só porque a gente enfrenta oposição. No livro de Atos também, Paulo, em determinado momento, ele é barrado, ele é perseguido. Pessoas não ouvem o testemunho de Paulo, as pessoas não aceitam o evangelho. E ali, logo depois, falam que eles continuaram pregando com alegria. Não foi porque eles enfrentaram uma oposição, não foi porque eles foram perseguidos e as pessoas não queriam mais, que eles pararam de pregar. Pelo contrário, eles pregaram com alegria. Eles limparam o pó dos seus pés e continuaram. Não para só porque você vai enfrentar a oposição. Não para só porque vai ter um Tobias, um Sambalate na sua vida, que vai ficar irritado porque você está fazendo aquilo que Jesus quer para você. Tenha convicções no Senhor. Ao mesmo tempo que você precisa ter humildade para ouvir a advertência alheia e entender, talvez eu esteja fazendo algo errado aqui, então eu preciso, ouvir e receber aquilo. Mas tenha convicção daquilo que Deus também te fala, para que você não desanime no meio do caminho. Para que, porque as pessoas não estão concordando com o que você está fazendo, você pare de fazer. E é por isso que é importante você ter pessoas de confiança para poderem te advertir. E aí a gente chega aqui na parte final. Neemias chega em Jerusalém e fala o seguinte, lá no versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Observe, examine, estude a missão que Deus tem te dado. Às vezes Deus quer que você pregue na sua escola, você precisa conhecer a palavra de Deus para poder pregar. Às vezes Deus quer que você vá para o Irã, você precisa conhecer a cultura do Irã, porque, por exemplo, lá no Oriente Médio eles não aceitam muito tatuagem. Deus mandou você pregar no Irã, você não vai fazer uma tatuagem, senão você não vai ser recebido. Observe aquilo que Deus tem te mostrado, examine e se prepare para aquilo igual eu estou falando aqui. Esse foi o tempo de preparação de Neemias, que inclusive ele havia amigos com ele, boa companhia, aqueles que não iam deixar ele desanimar ao longo da jornada. Procure essas pessoas na sua vida. Então aqui a gente acaba o segundo ponto, que é ponto de preparação na vida de Neemias. E a gente entra no terceiro ponto, que é o alvo dessa palavra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Agora, Neemias foi. Esse é o terceiro ponto da missão. Vá. E algo muito interessante é que Neemias não podia fazer aquilo ali sozinho. Deus tem uma obra para realizar na IMC. E Ele comunica isso a nós
por meio do pastor Léo, assim como ele fez com o povo de Jerusalém através de Neemias. Mas só Neemias conseguiria reconstruir as muralhas? Não. Tanto que o capítulo 3 é basicamente a distribuição de todo aquele trabalho. Quem fez o quê? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai construir a muralha de tal a tal lugar. Neemias não podia fazer aquilo sozinho. O pastor Léo não pode fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso sozinho. O Ambrósio não pode fazer isso sozinho. O Lucas não pode fazer isso sozinho. Se a gente não tiver vocês, a gente não consegue fazer aquilo que Deus tem para fazer. A gente não consegue fazer a obra de reconstrução que Deus tem na IMC. Talvez muitos de vocês saibam que algumas pessoas têm saído da IMC. E assim, por coisas da vida, por estações, por direcionamentos do Senhor. Deus está querendo que uma nova geração se levante para que a gente possa fazer essa obra juntos. Cada um que está aqui faz parte disso. Eu falo aqui especificamente da IMC, mas talvez você não seja da IMC. Ajude na obra de Deus para a sua igreja. Mas se você está na IMC, para de ir para o culto só para ir brincar. Para de ir para o culto para ser só mais um culto, sentar lá, ouvir, voltar para casa. Entre no lugar que Deus tem para você e faça parte, caminhe junto, em unidade. Pastor Léo, para onde é que a gente está indo como igreja? É para lá. Vamos junto, igreja, é para lá. Por que na hora do louvor, quando a gente está pulando, você não pode ficar parado? Porque a unidade é o corpo de Cristo. Enquanto você fica parado, quando a gente está louvando, pulando, correndo de um lado e para o outro, você está em rebeldia. Se na hora também de se ajoelhar, de se prostrar diante do Senhor, você está pulando, rodando, você está em rebeldia. É unidade, é ordem e decência, é estar juntos. Vocês fazem parte da obra de Deus para a IMC. Começou antes de nós. Pode perguntar para o pastor Ari, a maioria daqui tem família na igreja. Sabe como a igreja, a história da igreja, como a igreja foi fundada. Começou lá atrás, mas hoje está com a gente e amanhã vai estar com os nossos filhos. Mas vocês fazem parte disso hoje. Então, se você está na IMC, esteja na IMC, ajude, sirva. Queira fazer parte, e aqui não é também uma obrigação de que você precisa ficar na IMC. Se você quiser ficar na IMC, a gente vai amar ter você lá, porque a gente precisa de você. Paulo fala sobre a organização do corpo de Cristo, sobre as mãos, sobre os pés, a perna, o braço. Talvez eu seja um mindinho, mas vai ter um coração aí que vai fazer o corpo bater. E aí, por você não estar lá batendo, enviando sangue, o mindinho não está funcionando. Você é um instrumento de vida para a igreja. E uma igreja saudável é uma igreja que o seu corpo caminha em unidade. E no final a gente vê que o povo respondeu a Neemias: sim, vamos começar a reconstrução. Esse acampamento é o início. É o tempo de preparação e de despertamento. Talvez Deus esteja despertando seu coração para algo. Talvez Ele colocou uma indignação na sua vida para algo enquanto eu estava pregando aqui. Você vai se preparar, você vai buscar agora a Deus. Mas na hora que a gente sair daqui, Neemias foi e a gente vai. Você vai querer entrar no rio e caminhar com a gente ou não? Mas nessa obra, aqui a palavra de Deus fala que eles se encheram de coragem para a realização do bom projeto. Deus tem um bom projeto para a IMC. Nós precisamos que vocês se levantem, que nós nos levantemos, que eu me levante. Mas a gente precisa de coragem. E o Espírito Santo é quem nos capacita. Então, a gente tem mais 15 minutos e eu queria usar esses 15 minutos para a gente orar. É o Espírito Santo que vai gerar em nós toda essa capacitação para operar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Ele vai derramar dons sobre você,
para edificação da igreja. Nenhum dom que você tem é simplesmente, curei alguém, olha como eu sou muito bom, curo as pessoas. Tive uma visão, olha como eu sou super poderoso, eu vejo o futuro. Não. Tive uma visão. Para que é a profecia? A profecia é para exortar, para consolar. Vou falar com alguém. Lucas, tive tal visão, posso falar no culto? Claro. Edificação da igreja, corpo de Cristo. Louvor, se puder, voltar aqui, para a gente poder fazer esse momento de oração. Se você puder ficar de pé, queria que a gente tentasse arrastar as cadeiras também lá para trás, para que a gente pudesse ter liberdade nesse momento. Não se distraia. Não se distraia. Vai levando a cadeira lá para trás, mas não se esquece daquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Vai prestando atenção aqui, em silêncio aí, vem vindo aqui pra frente. Sabe, aí no seu lugar eu queria que você começasse a prestar atenção no Senhor, naquilo que Ele ministrou no seu coração, para que a gente pudesse orar, mas eu queria fazer um momento aqui. Existe alguém aqui que está com alguma enfermidade? Alguma dor de cabeça, dor de barriga, passando mal? Fica com a mão levantada, bem alto. Às vezes alguma coisa que aconteceu com você. Eu queria que você que está do lado dessa pessoa, colocasse as mãos nela. Comece a ministrar a cura, pergunta para essa pessoa o que está acontecendo. Se você não consegue encostar nessa pessoa, encoste em quem está encostando nela. Quem não estiver recebendo uma oração, continua com a mão levantada. Olha aí, se você tiver com muita gente perto lá na pessoa que você está orando e alguém tiver com pouca pessoa, redistribui aí. Comece a derramar a cura, ministra. O Espírito Santo, Ele é fiel para curar até o dia de hoje. Espírito Santo de Deus, Pai, eu te agradeço por essa manhã. Nesse momento, Jesus, nós derramamos, nós te pedimos, Pai, por cura. Nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, todo desconforto. Ó Jesus, nós declaramos que o nome de Jesus, que tem todo o poder, Pai, que o nome de Jesus, que ainda cura, que ainda é grande, que o nome de Jesus opere milagres nesse lugar, Pai. Que o Senhor comece a vir agindo. Você é maior que toda enfermidade. Ali naquela cruz você levou, Jesus, você levou todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Ó Espírito Santo, vem trazendo cura. Que você for terminando, preste atenção aqui na frente, não tenha pressa também, não perca o foco.
testemunhos, Jesus, para edificação. Se você tiver terminado, vai aí no seu lugar, conversando com o Espírito Santo, processando aquilo que Ele tem falado com você nesses dias, orando também no seu lugar. A gente vai encaminhar para outro momento aqui. Vai finalizando aí a oração. Quem estiver orando pode continuar orando, mas queria levar a gente agora para outro momento. Não fica aí parado, vem mais para frente aqui para não ficar muito apertado, para a gente poder ter liberdade. Sabe, nesse momento eu queria que você começasse a entender aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente aqui está na IMC, então aquilo que você pode fazer pela IMC, aquilo que você precisa mudar na sua atitude, mudar na sua forma de agir, para que você possa ser um instrumento do Senhor. Na oração de Neemias, uma das primeiras coisas que ele faz é se arrepender. Então que você, nesse momento, comece a buscar arrependimento. Peça perdão ao Senhor. O Senhor nos perdoa pela nossa apatia, nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que a gente não é posicionado, pelo nosso medo, pela nossa vergonha. Perdoa-nos, Jesus, pela imoralidade sexual, pelas palavras maledicentes, pela fofoca, Jesus. Perdoa-nos por todas as vezes que nós não demos um bom testemunho do Senhor, mas afastamos as pessoas de Ti porque nós somos falhos. Ó Jesus, perdoa-nos, mas oferece um lugar de misericórdia, Jesus. Restaura relacionamentos, ó Pai, atente-se para a oração deste teu servo, para a oração destes teus servos, desperta em nós um prazer em temer o teu nome, que a gente possa voltar os nossos olhos a Ti e orar aquilo que está no seu coração, Deus, para que o Senhor, que se orarmos aquilo que o Senhor deseja, nos ouve e podemos ter confiança que atenderá nossas súplicas. Ó Jesus, ensina-nos a orar aquilo que está no seu coração. Sabe, nesse momento não dependa de mim. Levanta sua voz, feche o seu olho. Se você sentir que precisa pedir uma oração para alguém, peça, mas busque o Senhor. Se você sentir que tem que orar por alguém, ore. Mas comece a prestar atenção naquilo que Deus quer fazer na sua vida. É sobre o que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Tenha liberdade agora, sabe? Não fique apático nesse lugar. Vai orando, levanta a sua voz. Eu repreendo em nome de Jesus toda vergonha, todo temor de homens. Derrama sobre esse lugar liberdade, Jesus. Que o Teu Espírito tenha liberdade, produzindo em nós a liberdade, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus. Pode cantar. É minha promessa. Salve neste lugar, Jesus.
sabe? Se você, diante de tudo que eu falei, diante daquilo que você tem vivido aqui nesses dias, estiver sentindo que você precisa se levantar para edificar a obra também. Se você quer fazer parte daquilo que Deus tem para fazer na nossa geração, Deus tem um plano para o nosso tempo. E se você quer fazer parte disso, se você olha para o rio passando e fala assim, eu não ficarei inerte, eu não ficarei apático, eu quero entrar nesse rio e fluir, eu queria que você viesse aqui na frente. Sabe, falando assim, e não tem nada de espiritual demais vir aqui na frente. Não é porque você vem aqui na frente que tudo vai mudar. Se você vem aqui na frente, é uma decisão pública que você está tomando. E aí essa decisão precisa ter frutos quando você chegar em casa. É no dia a dia que vir aqui na frente vai ter feito sentido, que o apelo vai ter feito sentido. Então, se você sente isso, vem aqui na frente. Glória a Deus por todos vocês. Eu creio que o Senhor tem algo a operar mesmo na nossa igreja, na nossa geração. E Ele precisa de trabalhadores. Os campos estão brancos e são poucos os trabalhadores. E Ele está enviando novos trabalhadores. E entenda que vocês são resposta de orações, de pessoas que têm orado, falando, Deus, envia trabalhadores. Vocês são respostas de oração. Vocês agora têm um chamado. Queria que o pastor Léo, a pastora Aline pudessem vir aqui. O Ambrosio também, se puder ficar nessa posição. Os líderes, principalmente líderes de ministério, pessoas mais velhas também, o Luiz, a Rafa, a Marina, o Pizza, se puderem vir aqui na frente. O Lucas, a Ilka. Eu queria que vocês, né? Deixa eu ficar no canto aqui. Queria que a gente fizesse um momento de oração, sabe? Lucas e Ilka são da nossa geração, mas estão numa posição também de representantes, como Neemias foi. Mas Neemias chamou o povo, e entendam que vocês são o povo, e que Neemias está chamando o povo. Vocês estão sendo chamados. E se você está aí na arquibancada, não fica apático, não fica conversando. Tente interceder por esse momento. Então eu queria mesmo fazer um momento de oração. Que a gente pudesse orar, sabe? Vocês pudessem orar por nós. Pode ser individualmente, orar por duas pessoas, se aquilo que Deus falar no coração de vocês, mas principalmente individualmente. O chamado que Deus tem para nós é um chamado individual também. Se você está aí na frente, continue aí na frente, alguém vai orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui para frente. Os líderes que não estiverem aqui na frente podem vir orar também. Líderes do acampamento, de quarto. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado. Obrigado pela vida do Hugo, Jesus. Ó Deus, eu te agradeço porque ele veio aqui na frente, se levantando. Eu oro, Jesus, para que o Senhor envie, Jesus. Aquele que coloca a mão do arado não pode soltar mais. Jesus, que no momento que ele colocar a mão no arado, seja uma decisão convicta, Deus. Uma convicção radical, que ele não vai mais soltar a mão do arado. Eu te peço, Jesus, para que o Senhor envie para a nossa igreja, levante-o para essa geração, Deus. Levante-o, Jesus,
como um homem posicionado. Ó Jesus, que o Senhor comece a edificá-lo sobre a rocha que é Cristo. Ó Deus, que o Senhor levante-o, Pai. Jesus, eu oro por esses meus irmãos, Jesus, agora em coletividade. Senhor, escolhe amizades do reino, amizades que nos aproximam do reino. Eu te agradeço, Jesus, por essas amizades. Ó Jesus, que esses homens possam estar se levantando, Jesus. Se levantando, Pai, para cumprir o chamado que o Senhor tem para eles de forma individual, para nós de forma individual. Mas que assim como a Tua palavra, a gente possa ser um suporte uns para os outros também em coletividade. Jesus, que as indignações que o Senhor colocar nos nossos corações não se finalize apenas como indignações, mas que gerem movimento, que gerem mudança, que gerem envio. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um deles e despertando esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pregou bem demais, velho. Tamo junto. Eu te abençoe. Irmão, eu sinto um amor de Deus muito grande pela sua vida. Muito grande mesmo. De algo mesmo que ele olha para o seu coração, ele não olha para os homens com parcialidade. Mas ele tem planos individuais para cada um. E eu sinto algo sobre a sua vida. Um amor, sabe? Um sentimento diferente. Não é porque nós somos especiais. Não é porque você é especial, mas porque o Senhor quer te usar. Porque para esse momento específico, Ele tem um chamado, Ele tem te chamado. Sabe, que você busque esse chamado e que você comece a seguir esse chamado com diligência. Não desvie do caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Mas siga em direção ao alvo que é Cristo. Sendo transformado de glória em glória. É o que o Senhor te diz. Vai, vem. Existe um alvo, existe um objetivo. A eterna recompensa dos justos é o Senhor. É Cristo Jesus. Eu sinto para você depois ler Apocalipse 21 e 22. Vai falar sobre a Nova Jerusalém. É a cidade que hoje nós estamos reconstruindo. É onde a presença de Deus vai ser palpável e revelada. É para lá que nós estamos indo. Aquela é a nossa pátria. Estude esses capítulos com força, com dedicação, para que você nunca desvie o seu olhar. Nunca desvie o seu olhar da obra de Deus, do destino de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Sabia que eu estou muito feliz de te ver aqui? Eu te amo. Mais alguém? Você. Parabéns, papai. Obrigado. Você é um instrumento de Deus. Obrigado. Você sabe que você é meu irmão, né? Que a gente vai estar nessa junto. Glória a Deus. A gente vai edificar junto uma obra. Vamos orar com junto? Um edificar o outro? Amém. Posso orar primeiro? Quão grande é esse privilégio, Pai, ser boca dos céus e na terra. Quão grande é o privilégio de não somente adorar, mas de ter o poder que o Senhor imputa sobre as nossas vidas, Senhor, com humildade,
com amor, de poder ministrar o Evangelho, palavras de libertação e de consolação para esse mundo que está perdido e caído, Senhor. Um grande é o privilégio, Senhor, de não somente, ó Deus, estar ouvindo, mas poder estar falando, Deus, Senhor. Quão grande é o privilégio, Pai, de poder se espelhar nos personagens bíblicos, nas pessoas, ó Deus, que são ministradas no púlpito, Pai. Quão grande é o privilégio, Deus, de poder, Senhor, aprender com você e refletir o teu caráter aqui na terra, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, não somente, Deus, estar nos constrangendo, Senhor, nos falando aqui, mas nos dando a capacidade, Senhor, de agir praticamente, Deus. De agir na prática, de estar, ó Deus, no ambiente que o Senhor nos coloca, assim, instrumentos usados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento, Pai. Que instrumentos do Senhor não são somente os missionários, os pregadores, Pai, mas que o Senhor usa médicos, o Senhor usa pessoas que trabalham em todas as áreas do mercado, Pai. O Senhor usa pessoas, ó Deus, em todo lugar, em qualquer situação, para proclamar o Evangelho. Que o Senhor possa, Deus, colocar isso em nosso coração, Pai. Para que possamos, ó Deus, não somente usar do púlpito, não somente usar de missões, de evangelismo, para estar, ó Deus, Tá bom, porque ele tá morando. Nossa,